Estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este que é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico e da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando nesse trimestre a doutrina da salvação, a obra da salvação, e estamos indo já para a lição de número 8, que será estudada no próximo domingo na Escola Bíblica Dominical. E o título dessa lição 8 é Salvação e Livre-Arbítrio. O texto áureo se encontra no Salmo 25, versículo 12. Diz assim o texto bíblico: Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. E a verdade prática, o projeto primário de Deus foi salvar a humanidade. Todavia, de acordo com sua soberania, concedeu o livre-arbítrio ao homem. Então, você já deve ter notado aí que nós vamos tratar hoje de um assunto extremamente polêmico e debatido no meio evangélico, que é esse tema sobre livre-arbítrio, sobre predestinação. E nós queremos convidá-lo a permanecer conosco. Eu e o pastor Fábio já estamos aqui, apostos, prontos para dar início ao nosso debate. Voltaremos em seguida. Amados telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos aqui mais uma vez para estudarmos mais uma lição deste trimestre, lição de número 8, Salvação e Livre-Arbítrio. Vamos, ao longo desta aula, estudar sobre eleição, predestinação, livre-arbítrio, presciência. São temas muito importantes na doutrina da salvação ou na soteriologia. Então é bom que primeiro a gente defina algumas coisas para poder a gente entender como é que vai desenrolar a nossa lição, o nosso estudo hoje. Em primeiro lugar, a palavra presciência significa conhecer antecipadamente as coisas que ainda não aconteceram. Em outras palavras, é a capacidade de conhecer o futuro. E a presciência faz parte da onisciência, é uma característica desse atributo exclusivo de Deus, que é a onisciência. Então ele conhece antecipadamente as coisas antes delas acontecerem. Agora, o fato de Deus conhecer antes, isso não significa que ele determina ou interfere para que elas aconteçam. Então, a presciência fala dessa capacidade de conhecer o futuro. Com relação a esse assunto de eleição e predestinação, queremos falar para os nossos queridos irmãos que são assuntos que são tratados na Bíblia. A Bíblia fala de eleição, a Bíblia fala de predestinação. Entretanto, os evangélicos de linha reformada, calvinista, têm um entendimento diferente desses assuntos dos demais evangélicos que seguem a linha arminiana. Nós, por exemplo, da Assembleia de Deus, somos pentecostais e a grande maioria dos pentecostais, aliás, a grande maioria dos evangélicos, eles seguem essa linha da teologia arminiana, que tem um conceito diferente dos calvinistas com relação à eleição e à predestinação. A eleição e a predestinação. E com relação a essa questão do arbítrio, arbítrio é a capacidade de tomar decisões dependentes apenas da vontade. Então, o arbítrio é a capacidade que uma pessoa tem de tomar decisões dependente apenas da vontade. E a grande pergunta que surge nesse assunto da soteriologia é esta: será que o arbítrio do homem é livre? Em outras palavras, será que ele tem livre arbítrio? Ele tem arbítrio, mas será que o arbítrio dele é livre? Então, a gente vê pela palavra de Deus, segundo a doutrina da depravação total da humanidade, que todos são pecadores, a gente vê que ele não tem, vamos dizer assim, na condição de pecador,
a sua vontade, o seu arbítrio está influenciado pelo pecado e ele não deseja por si só, sem ajuda, sem assistência da graça divina, buscar a Deus. Então ele não tem livre-arbítrio sem assistência da graça. Porém, com a assistência da graça, com a atuação do Espírito Santo na vida dele, com a atuação da graça salvadora, que traz salvação a todos os homens, o Espírito Santo habilita o homem para que ele possa ter o seu arbítrio livre, dando a ele a capacidade dele fazer escolhas livres. Então, são assuntos que vamos discorrer ao longo desta aula de hoje. O tópico 1 da nossa lição fala: a eleição bíblica é segundo a presciência divina. E no tópico 1.1 fala da eleição de Israel. O plano da salvação é um plano que foi idealizado por Deus antes da fundação do mundo, porque antes de Deus criar o homem, Deus já sabia, na sua presciência, que o homem ia cair, que o homem ia pecar. Então Deus, em primeiro lugar, ele elegeu Cristo. Jesus é o primeiro eleito de Deus para que em Cristo todas as coisas convirjam tudo para Cristo. E após eleger Cristo, Deus resolveu eleger Israel, eleger a nação de Israel, para que através desta nação o Evangelho fosse conhecido de toda a terra. Então Deus chamou Abraão lá da terra de Ur dos Caldeus e disse que em Abraão seria bendita todas as famílias da terra, e Paulo, escrevendo aos Gálatas, interpreta esta expressão como o anúncio do Evangelho. Paulo diz que o Evangelho foi primeiro anunciado ou pregado a Abraão, quando Deus disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Israel foi a nação escolhida, eleita para receber a revelação de Deus e pregar a palavra de Deus para toda a humanidade. E também através da nação de Israel sairia o Messias, o descendente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente e que conquistaria para nós a salvação. Em Deuteronômio, no capítulo 7, versículo 6, que fala sobre a eleição de Israel, diz que: porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu próprio povo de todos os povos que sobre a terra há. Então, pastor José Roberto, Deus escolheu a Cristo no seu plano, depois elegeu também a Israel para que através desta nação Cristo se encarnasse, Jesus se encarnasse e viesse e vivesse aqui na terra como Deus homem. É isso mesmo, pastor Fábio. É importante que a gente compreenda essa dimensão coletiva da eleição, que muitas vezes ela é particularizada, individualizada. E eu gosto de citar como exemplo, a pessoa pode pegar um ônibus e o ônibus ele está predestinado a ir a um determinado lugar, mas somente irá até aquele lugar aqueles que entrarem no ônibus, que adentrarem aquele ônibus. Então, de igual modo, Deus elegeu Israel, a igreja também é eleita, mas longe de Deus determinar por antecipação algumas pessoas para a condenação, algumas pessoas para a salvação. Inclusive, isso está bem claro na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículos 3 e 4, Paulo diz: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, é interesse de Deus, é desejo de Deus que todos tenham acesso pleno à salvação. Evidentemente, a Bíblia ela traz esse conjunto de elementos e de textos, digamos assim, de forma complementar, que são textos que mostram o desejo de Deus para a salvação, que mostram um Deus soberano, mas ao mesmo tempo é um Deus que faculta ao ser humano a oportunidade de ele decidir. Evidentemente, esta decisão
essa capacidade de decisão também é facultada pelo próprio Deus. O pastor Fábio já ressaltou, nós não podemos aqui de modo algum defender um arbítrio livre, um arbítrio no qual o ser humano possa decidir por sua livre e espontânea vontade, considerando que nós defendemos a doutrina da depravação total e que o ser humano só pode tomar alguma decisão mediante uma graça de Deus, que nós vamos nomear com alguns teólogos de graça preveniente, ou seja, é uma graça que Deus dá às pessoas para que elas possam decidir. Então, esse é o ponto 1.2 da eleição, da nossa lição, que trata sobre a eleição para a salvação, ou seja, a mesma Bíblia que diz que Deus é soberano, que é Deus quem salva, que a salvação é uma obra divina, também é a mesma Bíblia que diz que é preciso que o ser humano creia, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, daí nós concluímos que há uma atitude, uma resposta humana no sentido de responder, de agir mediante essa graça de Deus que é depositada em nossos corações. Portanto, para concluir esse bloco, nós queremos destacar que é importante que nós mantenhamos o equilíbrio em relação a essas doutrinas. O que nós mais temos acompanhado, pastor Fábio, infelizmente, nos dias atuais, tem sido excessos de ambos os lados. Pessoas que, por um lado, vão para um arminianismo extremado, quase pelagiano, e pessoas que vão para um calvinismo determinista e fatalista, que evidentemente não encontra respaldo nas Escrituras. Estamos encerrando este bloco, convidamos você a continuar conosco. Queridos telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta com o programa, hoje a lição de número 8, que tem como título Salvação e Livre-Arbítrio. Estamos aqui no tópico 1 falando sobre a eleição, e aí gostaríamos aqui de chamar a sua atenção para definirmos o que é eleição no contexto bíblico da soteriologia. Então, eleição é a escolha graciosa feita por Deus, pela qual Ele elegeu em Cristo para a salvação todos aqueles que de antemão Ele sabia, que no curso da história aceitaria livremente a sua graça em Cristo. Então, a eleição refere-se a essa escolha de Deus. Deus escolheu de antemão, com base na sua presciência, no seu conhecimento prévio, todos aqueles que ele sabia que ia aceitar a Cristo. E é importante chamar a atenção para a dimensão coletiva ou corporativa da eleição. A Bíblia, quando se trata de soteriologia, a eleição, no que se refere à soteriologia, ela fala sempre no plural. Ela sempre chama a atenção dessa questão do plural, porque a eleição ela é corporativa, como também foi a eleição de Israel. Inclusive, Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 9, versículo 6, ele diz que nem todos os que são de Israel são israelitas. Então, Israel, de modo geral, foi chamado, foi eleito para uma missão maravilhosa, mas, infelizmente, muitos judeus rejeitaram a Cristo. Por isso que o evangelista João diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Quando o povo saiu lá do Egito, dos adultos que tinham de 20 anos para cima, somente 2 entraram na terra prometida. Isso é uma figura, é um símbolo do que acontece também. Então, todos aqueles adultos que saíram do Egito em direção a Canaã, todos eles estavam, vamos dizer assim, coletivamente, o povo de Israel estava eleito e predestinado a chegar em Canaã, como de fato chegou. Israel chegou em Canaã, mas as pessoas que chegaram foram as pessoas que creram. Aquelas pessoas que não creram morreram no deserto. Só Josué e Caleb, entre os adultos,
que entraram na terra prometida porque creram. E essa eleição, ela é coletiva. Então, o indivíduo, a pessoa, essa eleição coletiva só abrange e só alcança o ser humano individualmente somente à medida que esta pessoa ela se identifica e se une a Cristo, ao corpo de Cristo, que é a igreja. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 2, ele diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Então, essa eleição é baseada, como diz aqui, uma eleição bíblica segundo a presciência divina, o tópico 1.3 da nossa lição. E essa eleição, ela é em Cristo. Sem Cristo não há eleição. Sem Cristo não tem como o homem ser eleito. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, esta eleição é em Cristo, a eleição é coletiva, a igreja é que é a eleita. Quem foi eleita? Quem foi eleito? A igreja. Então, a igreja é que é eleita, e eu e você, individualmente, só seremos eleitos se estivermos fazendo parte do corpo de Cristo. Se crermos em Jesus e passarmos a fazer parte do corpo de Cristo. Não vamos confundir eleição com predestinação. Porque, pastor José Roberto, muitos irmãos também confundem esses dois conceitos. Acha que eleição e predestinação é a mesma coisa. Porque o próprio nome predestinação significa destinar antecipadamente. A predestinação tem a ver com o destino dos eleitos. A predestinação tem a ver com o futuro dos eleitos. Então, Deus elegeu a igreja corporativamente, coletivamente, como o seu povo, como o corpo de Cristo, e predestinou a igreja, ou destinou antecipadamente a igreja para um futuro glorioso no céu. Por isso que Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não vai dar errado para a igreja. A igreja é gloriosa, vencedora e vai para o céu. Agora, o indivíduo, a pessoa, ela só vai fazer parte dessa grande salvação se crer em Jesus. É isso mesmo. E, pastor Fábio, é importante que a gente entenda essa discussão toda também no contexto da história do pensamento teológico. E o ponto 2 da nossa lição fala sobre Armínio e o livre-arbítrio. Então, inicialmente, deixa eu fazer aqui alguns destaques de forma muito objetiva, porque nós não temos muito tempo, mas eu quero destacar para você que essa discussão sobre livre-arbítrio, predestinação, é uma discussão que ela remete à filosofia grega. Os filósofos gregos já se debatiam a respeito de que até que ponto o ser humano tem liberdade ou não tem liberdade. Então, essa discussão ela ainda permanece hoje no campo da filosofia. E ela acabou sendo trazida para a teologia e para a discussão dentro do cristianismo. Inicialmente, através dos pais da igreja, nós temos aí um movimento do terceiro para o quarto século, com o surgimento de um pensamento de Pelágio. Pelágio foi um religioso da Grã-Bretanha que defendia a plena liberdade do ser humano, e que um outro teólogo cristão, chamado Agostinho, mais conhecido por Agostinho de Hipona, ele resolve se posicionar contra Pelágio. Então, digamos assim, que eles foram para extremos e trouxeram essa discussão filosófica para o âmbito do cristianismo. Então, de lá para cá, nós temos observado essa tendência, e essa tendência sempre extremada. E aí, nesse ponto 2 da nossa lição aqui, que fala sobre o Jacó Armínio, que foi um teólogo holandês que viveu entre 1560 a 1609, é importante que a gente faça um destaque também e afirmar que Armínio não tinha nada de pelagianismo. Ele não defendia que o ser humano tinha uma liberdade total, tinha um livre-arbítrio para decidir se queria aceitar Deus ou se queria rejeitar Deus, se ele tinha liberdade para tomar as decisões de forma indistinta e indiscriminada. Essa é uma acusação que geralmente é feita, mas é uma acusação falsa e infundada.
Armínio, ele era um teólogo de formação reformada, inclusive ele estudou em Genebra, ele teve formação reformada, mas ele resolveu fazer uma releitura do pensamento teológico em relação a essa questão da doutrina da eleição e da predestinação. E ele, como um bom dogmático que era, ele apelou para os pais da igreja e também para a Bíblia e chegou à conclusão de que, de fato, o ser humano é depravado, mas dentro dessa perspectiva que hoje é denominada de arminianismo clássico, ele assumiu que Deus dota o ser humano de uma graça e, por meio desta graça, o ser humano pode responder a esse projeto de salvação e de graça de Deus, rejeitando ou aceitando. Então é o que a gente diz assim, a graça, ela pode ser rejeitada ou ela não pode ser rejeitada, né? Então essa é uma grande discussão, e aí é preciso que a gente entenda que muito dessa discussão que a gente acompanha hoje nas redes sociais, na internet, nos documentos, nas publicações, ela remete a esse período reformado, essa discussão toda, e ela precisa ser entendida, inclusive, observando as diferenças entre os próprios reformadores. Se nós pegarmos, por exemplo, Lutero, o Lutero mais jovem, ele tinha uma inscrição mais voltada para essa perspectiva, digamos assim, mais fatalista, mais determinista, mas que Lutero vai abandonando ao longo da sua história teológica, de tal modo que Lutero, no final da sua vida, ele já não defende com tanto vigor esse pensamento como defendia anteriormente. E sabe de quem foi essa influência? Eu digo a você que o teólogo anterior a Armínio, que não defendia essa posição fatalista, foi Melancton, que era um grande colega, amigo de Lutero e um profundo conhecedor das Escrituras. Muito bem, nós estamos encerrando aqui mais esse bloco, convidamos você a continuar conosco, voltaremos em seguida. Amados telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta para o terceiro bloco do nosso programa, estudando aqui a respeito do livre-arbítrio, a respeito da salvação e assim por diante. Aqui nesse tópico 2.1, breve histórico de Jacó Armínio, queremos falar para os irmãos que tem um equívoco aqui na nossa lição, dizendo que a principal característica do arminianismo é a defesa do livre-arbítrio humano. E isso é um equívoco. Quem lê todas as obras da teologia arminiana vai observar que o livre-arbítrio não é a principal característica do arminianismo. A principal característica do arminianismo está baseada e centrada no amor gracioso de Deus, que dispensa sua graça salvadora de forma universal a todos os homens. Então, inclusive a graça de Deus, o agir da graça de Deus, quem é o agente dessa graça? É o Espírito Santo. Jesus disse que ia enviar o Espírito Santo e ele ia convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando a pessoa nasce de novo, essa expressão nascer de novo lá de João capítulo 3 é nascer do alto. Então Deus, ele vai em busca do pecador, Deus age, Deus é quem toma a iniciativa, Deus é quem dá o primeiro passo, ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque o homem, por si só, ele não tem condição, por causa do pecado, de buscar a Deus. E aqui, no tópico, já entrando no tópico 2.2, o livre-arbítrio. Então, na verdade, a doutrina da depravação total da humanidade, que é entendida da mesma forma, tanto por calvinistas quanto por arminianos clássicos, ela diz que o homem, por si só, por causa do pecado, não tem condição, por si só, de buscar a Deus, de se converter a Deus, de crer em Deus, sem a ajuda de Deus. Então, arminianos e calvinistas pensam a mesma coisa no que diz respeito à depravação total da humanidade. E essa busca de Deus só acontece por causa da operação da graça de Deus. Então, os arminianos creem que quando a graça de Deus opera no homem, liberta o arbítrio do homem.
porque somente Adão tinha o livre-arbítrio, vamos dizer assim, puro, antes de pecar. Somente ele tinha o livre-arbítrio. No caso dos descendentes de Adão, que somos todos nós, o nosso arbítrio ele foi afetado pelo pecado. O nosso arbítrio, a nossa capacidade de tomar decisões apenas de acordo com a nossa vontade, foi afetada pelo pecado. Nós temos a natureza carnal, pecaminosa, e as nossas vontades também são pecaminosas. Por isso que Paulo diz lá em Romanos que não há ninguém quem busque a Deus. O homem, sem a ajuda de Deus, ele não tem condição de buscar a Deus. Então, é necessário o agir da graça de Deus para poder libertar o arbítrio do homem. Então, o arminianismo defende o livre-arbítrio libertário, ou o arbítrio libertado pela graça preveniente, pela graça que vem antes. Então, Deus, ele, através da sua graça, dá ao homem a capacidade, libertando o arbítrio dele, dá ao homem a capacidade dele crer em Deus, a capacidade dele ser convencido do pecado, da justiça e do juízo. Só que a graça de Deus, ela não é impositiva. A graça de Deus, ela não é invasiva. Ele dá ao homem a capacidade, de aceitar a Cristo ou rejeitar a Cristo. Então, professor José Roberto, é importante a gente entender que o agir da graça de Deus habilita o homem que é depravado no pecado, que tem a sua vontade tendenciosa para o pecado. Então, a graça de Deus agindo nos homens dá ao homem essa capacidade de crer em Deus. É isso mesmo. E mediante, pastor Fábio, essa graça preveniente é que nós afirmamos que essa capacidade de escolha ela é real. E o ponto 2.3 da nossa lição fala sobre o livre-arbítrio na Bíblia. E quando nós dizemos que esse livre-arbítrio, essa capacidade de escolha, mediante essa graça preveniente, é real e concreta, nós queremos destacar que os versículos da Bíblia só fazem sentido aqueles que, por exemplo, em Romanos capítulo 10, versículo 9, diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Versículos como este e tantos outros só fazem sentido se o ser humano de fato tiver a possibilidade de escolher. E aí é o que nós chamamos de resistir. Então, o que fazer com versículos bíblicos, por exemplo, nos quais nós nos deparamos quando diz que nós não devemos resistir à voz do Espírito Santo, não devemos resistir à palavra de Deus. Isso acontece porque o ser humano empedernido, com o seu coração duro, ele pode não querer aceitar o plano salvífico, a vontade de Deus, e ele pode preferir viver por conta própria. E, ao fazê-lo, ele acaba trazendo sobre si condenação. Então, é importante que a gente ressalte, afinal de contas, se nós acreditarmos numa graça irresistível e que as pessoas não podem resistir, nós teremos dificuldade de assimilar e de interpretar e de fazer uma exegese de uma série de versículos que falam de forma muito plena, de forma muito aberta, a começar por João 3,16, que diz que todo aquele que nele crê tem vida eterna. Evidentemente, nós não somos ingênuos e conhecemos a doutrina calvinista. Alguns tentam justificar que é porque o Deus que é soberano e que é gracioso, ele dá a própria fé. No entanto, é muito complicado, isso me parece muito mais um esforço de base filosófica do que propriamente escriturística, tendo por base que as escrituras tanto ensinam, como o pastor Fábio já destacou, um Deus soberano, como identificam também a capacidade do ser humano, pastor Fábio, mediante essa graça preveniente, que ele possa tomar a sua decisão por Cristo. Isso mesmo, há um sinergismo entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana.
o homem por si só, ele não tem condição de ser salvo. Sem a ajuda de Deus, sem a graça de Deus, sem o chamamento de Deus, né, sem a assistência da graça divina, nenhum homem por si só tem condição de buscar a Deus. Por isso que Jesus disse, ninguém vem a mim se o meu Pai não trouxer. Então, a gente vê aí o lado de Deus e o lado humano. Então, o lado de Deus é o que Jesus disse, ninguém vem a mim se o meu Pai não trouxer. Mas o lado humano significa o que Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Então, o lado de Deus ele já fez e o lado de Deus ele faz. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu já passei por essa experiência quando eu me converti. A vontade de ser crente, quem dá é Deus. Aquela vontade, pastor Zé Roberto, de ser crente, quando a gente ouve a palavra de Deus, quando a gente lê a palavra de Deus, enfim, quando a pessoa tem acesso ao Evangelho, aquela vontade de ser crente é Deus que dá, é o Espírito Santo, é a graça de Deus habilitando o homem a tomar uma decisão livre de aceitar ou de rejeitar. Infelizmente, a maioria das pessoas rejeita. A maioria não quer entrar pela porta estreita, mas aqueles que creem, que aceitam a Jesus como Salvador, aqueles que não resistem à graça de Deus, então esses serão salvos. Por isso que Jesus disse em Marcos 16:16, quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Então, crendo, não resistindo à graça de Deus, meu amigo, você será salvo. Muito bem, chegamos ao final de mais um bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer mais um breve intervalo e já já retornaremos para o quarto e último bloco da nossa lição. Escola Bíblica Dominical em Debate, hoje tratando de um assunto bastante polêmico e controvertido entre os cristãos evangélicos, que é sobre predestinação, livre-arbítrio. Na verdade, o tema é salvação e livre-arbítrio. Ponto 3 da nossa lição, eleição divina e livre-arbítrio. O ponto 3.1, eleição divina. Nós já destacamos aqui, apresentamos uma definição que foi lida pelo pastor Fábio. Nós vamos repetir que a eleição é a escolha graciosa feita por Deus. Então, a salvação começa por Deus, pela qual Deus, elegeu em Jesus Cristo. Efésios 1:4, no capítulo 1, Paulo fala sobre essa eleição em Cristo e cita essa expressão várias vezes, para a salvação. Todos aqueles que de antemão, então, essa eleição, ela envolve um elemento aí que é a presciência. Todos que de antemão ele sabia que no curso da história aceitariam livremente a sua graça em Cristo. Então, essa é a definição teológica de eleição divina. E, infelizmente, algumas pessoas têm atrelado essa eleição à predestinação, e é uma predestinação fatalista. Reconhecemos que a Bíblia fala em predestinação, mas que essa predestinação tem como base a presciência de Deus. Deus sabe por antecipação aqueles que haverão de rejeitar ou de aceitar a sua graça, a sua maravilhosa graça. Então, pastor Fábio, é importante que a gente ressalte o papel dessa eleição divina e nós aproveitamos aqui para apontar mais uma vez e demarcar, que isso fique bem claro. Algumas pessoas acusam injustamente os arminianos de serem pelagianos e, na verdade, não sabem o que é ou quem foi Pelágio, e reconhecemos até que tem alguns cristãos evangélicos, até assembleianos, que por desconhecerem o arminianismo e o arminianismo clássico, às vezes eles se posicionam mesmo quase como pelagianos ou semi-pelagianos, né? Mas nós queremos demarcar aqui esse território teológico, deixar bem claro que é preciso que se entenda esses posicionamentos teológicos nos seus devidos lugares e levar em consideração os posicionamentos para não assumir uma posição equivocada, não é isso? Isso mesmo, pastor Zé Roberto. Essa lição nos dá a oportunidade, meu querido telespectador, de tirar
dúvidas a respeito desses assuntos tão debatidos entre os evangélicos. E é importante lembrar, a eleição ela é coletiva ou corporativa. Deus elegeu a igreja, Deus elegeu um povo para si, que é a igreja, que é o corpo de Cristo. A igreja foi eleita e também foi predestinada. O futuro e o destino da igreja já foi decidido antecipadamente por Deus antes da fundação do mundo. Então, quando a Bíblia fala de eleição e de predestinação aqui no Novo Testamento, se refere à eleição do povo de Deus, a eleição coletiva da igreja e o destino coletivo da igreja. Eu e você, meu irmão, eu e você, amigo ouvinte, só iremos para o céu, eu e você só faremos parte desse destino glorioso se crermos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Então, esta eleição e essa predestinação só alcança o indivíduo, só alcança a pessoa, a mim e a você, à medida que eu e você crê em Cristo, aceita a Jesus e se une ao corpo de Cristo e se une à igreja. No tópico 3.2, escolha humana e fatalismo. Fatalismo se refere a acontecimentos que operam independentemente da nossa vontade e dos quais não podemos escapar. No caso da salvação, não é assim. Deus, ele proveu salvação para toda a humanidade. O sacrifício de Jesus, a expiação que ele conquistou na cruz, ela é ilimitada. Ele proveu salvação para toda a humanidade e toda a humanidade. Por quê? Porque toda a humanidade precisa, toda a humanidade está no pecado. Ele amou o mundo inteiro. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a prova do amor de Deus não ficou só no sacrifício do seu Filho. Depois do sacrifício, aí ele mandou que a igreja pregasse o evangelho a toda criatura, em todo o mundo. A Bíblia diz, agora que anuncie em todos os lugares a todos os homens que se arrependam. A Bíblia também diz em Tito 2:11 que a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. A oportunidade de salvação é para todos. 1 Timóteo 2:4 diz que Deus, ele quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Porém, a maioria dos homens não vão se salvar. Por quê? Porque a maioria dos homens rejeita a graça. A maioria dos homens rejeita a oferta graciosa de salvação para eles. É por isso que não será salvo. Então, pastor José Roberto, sempre há, como diz o tópico 3.3, a possibilidade da escolha humana. Por isso que a Bíblia diz, Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Se alguém quiser, eis que estou à porta e bato. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então sempre tem essa possibilidade da escolha humana. Por quê? Isso faz Deus menos soberano? Absolutamente, meu querido telespectador, mas Deus quis assim. Deus quis tratar com criaturas livres, que pudessem fazer escolhas e responder por suas escolhas. No caso de escolha para a salvação, Deus dá a elas a graça, a capacidade para que elas possam fazer uma escolha positiva, mas Deus não tira delas a capacidade de escolher diferente, como não tirou de Adão. É isso mesmo. E quando nós olhamos, pastor Fábio, para as Escrituras como um todo, o texto bíblico como um todo, não podemos negar essa possibilidade real de escolha no ser humano. Então, a Bíblia como um todo, vendo a sua dimensão macro, você vai perceber que existem sempre direções no sentido de que o ser humano pode tomar a sua decisão rejeitando ou aceitando aquilo que Deus determinou. E no aspecto micro das Escrituras, você
pegar algumas passagens específicas das Sagradas Escrituras, você vai perceber, como o pastor Fábio destacou aqui agora, expressões no âmbito condicional, que são expressões que gramaticalmente a gente pode destacar como, por exemplo, se. Então, esse se dá a ordem de que você irá ter ou usufruir de alguma coisa, desde que você tome uma determinada atitude, que você responda e que você tome uma determinada posição. Então, é isso que nós observamos nas Sagradas Escrituras. Essa escolha ela é real, essa escolha ela é bíblica, e numa dimensão filosófica é extremamente perigoso nós defendermos que Deus tomaria a decisão pelo próprio ser humano. Que aí eu costumo dizer, pastor Fábio, que essa categoria ela é muito mais filosófica, ainda que queiram me convencer que ela é bíblica, ela é muito mais filosófica, mas tem uma implicação filosófica muito séria, porque em última instância nós vamos acabar reconhecendo que Deus é o causador e que Deus estaria determinando por antecipação as próprias escolhas do ser humano. E como alguém pode ser punido se ele mesmo não teve a liberdade de escolher? Então, isso do campo filosófico também é problemático. Exatamente. Então Deus, na sua soberania, Ele traçou o plano de salvação, idealizou o plano de salvação para que esse plano se concretizasse dessa forma, oferecendo a salvação e a graça de forma universal a todos os homens. Deus proveu salvação para todos os homens, mas ele sempre se relacionou ao longo da Bíblia com criaturas livres, com criaturas com capacidade de fazer escolhas. O relacionamento de Deus com Israel sempre é assim, Deus procurando do diálogo, tentando convencer, mostrar, atraindo o povo, chamando, atraindo, convencer. Inclusive Jesus, ele se lamentou sobre Jerusalém. Em Mateus 23, 37, diz que o lamento de Jesus sobre Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Então, Deus, assim, o fato de Jesus lidar com o povo, dando ao povo essa liberdade para escolher entre aceitá-lo ou rejeitá-lo, isso não faz de Deus menos soberano. Então, eu acho, pastor Zé Roberto, que Deus é mais soberano tratando com criaturas livres do que tratando com robôs, com autômatos, com criaturas que não têm vontade. Então, isso é importante. Então, todas as Escrituras andam nessa direção. Inclusive, no discurso de Estevão, lá no capítulo 7, versículo 51, perante os judeus, Estevão disse: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. Então, há essa possibilidade de resistir à graça. É isso. Então, para concluir, o Evangelho é um presente, é uma dádiva de Deus. Agora, as pessoas precisam responder a esse projeto de Deus para a salvação das pessoas. Estamos chegando ao final do nosso programa, queremos agradecer pela sua audiência e queremos convidá-lo a continuar participando da Escola Bíblica Dominical da sua congregação. O debate continua lá na sua igreja. Fique conosco, nos acompanhe através das redes sociais, através da TV, e voltaremos no próximo programa, se o mesmo Deus assim nos permitir. Amém. Muito obrigado e a paz do Senhor.